Olá, minha gente, tudo bem? Muito bem-vindos e bem-vindas a 2022. Estamos celebrando José Saramago e a sua literatura importante, intensa, uma literatura marcante, né? Que trouxe para a gente uma perspectiva do que representa em língua portuguesa o Prêmio Nobel de Literatura, né? Esse prêmio concedido pela Academia de Letras, né, na Suécia. Esse prêmio é um prêmio antigo, e o José Saramago é o primeiro autor de língua portuguesa a receber esse prêmio, né? Então, esse trabalho que ele realizou durante toda uma vida, né? José Saramago começa a escrever já depois de Homem Maduro, né? A biografia dele é muito interessante, né? Ele nasceu no começo do século XX, né? Ele é de 1922, a gente está comemorando seu centenário nesse ano de 2022, né? E o importante a dizer sobre Saramago é que ele fortaleceu a sua vocação de escritor a partir da experiência de ter vivido a vida, né? De um cidadão comum e começar a escrever já na idade madura, né? Ele, como escritor português, ele se destaca por construir uma obra que depois recebeu também adaptações para o cinema, para o teatro. Ele foi autor de ficção, de poemas, né? Também contista. Nasceu em Azinhaga, em Ribatejo, no Conselho de Colhegan, no distrito de Santarém, Portugal, né? No dia 16 de novembro. Ele era filho de camponeses. Com 2 anos de idade, a família se muda para a grande cidade, a grande metrópole, né? A grande capital das artes. Se bem que Portugal tem várias cidades que dialogam, né, com a literatura, mas Lisboa é, sem dúvida, o centro nervoso da produção artística, né, portuguesa, sobretudo na contemporaneidade. E ele estudou numa escola técnica, como vocês estudam numa escola técnica, concluiu o curso de serralheiro mecânico e trabalhou durante muito tempo como serralheiro, depois como funcionário público na área de saúde e da previdência social. Foi autodidata, ele nunca estudou sobre literatura, né, mas adquiriu essa maneira de dialogar com o mundo a partir da língua portuguesa, com suas leituras de outros autores, né? Então, ficou um grande exemplo para toda a geração de autores seguintes à obra dele, essa perspectiva de que, de fato, um autor se faz de forma muito importante a partir da literatura que ele experimenta, né? Isso vai fazer parte do seu ser. Então, esses estudos em filosofia, história, literatura mesma, né? O fato de absorver outros autores foi muito importante para a formação enquanto escritor autodidata de José Saramago. Ele começa com um romance chamado Terra do Pecado, de 1947, e passa a ser, então, diretor literário de uma editora, construindo as suas próprias obras literárias a partir daí, né? Ele foi bastante as suas obras são publicadas pela editora Porto, e vocês vão conseguir acessar muitas obras a partir da internet, né? Com esses poemas também do José Saramago à disposição de vocês, né? São livros que estão, muitos deles já disponibilizados pela internet. O José Saramago, quando começa a escrever a partir de 47, colaborou com jornais, com revistas, com o Diário de Lisboa, ainda exerceu uma função de cronista, né, para outras publicações, como A Capital e Seara Nova. A trajetória literária do Saramago passa por livros também de poemas, como eu mencionei. Em 66, ele publicou Os Poemas Possíveis. Em 70, provavelmente, Alegria. E no universo da crônica, ele publicou um livro muito mencionado, de 1971, que é Deste Mundo e do Outro. Em 1970, ele começa a se dedicar ao teatro,
escreveu uma peça chamada A Noite, em 1979. Ela tem como cenário a redação de um jornal, né? Na noite da véspera do Natal, do ano de 74. Essa peça já recebe o prêmio da Associação de Críticos Portugueses, e ele começa, então, a produzir ficção com romance Manual de Pintura e Caligrafia, em 76, e logo depois Objeto Quase, como contos, em 78, e Poética dos Cinco Sentidos, em 79. Ele passou a ser considerado um romancista consagrado a partir do prêmio Cidade de Lisboa, com o livro Levantando do Chão, de 1980. Foi aí que aconteceu a grande explosão da recepção da obra de José Saramago. Ele se torna um best-seller e um dos mais vendidos autores em todo o planeta, né? É isso que a expressão vem a dizer. E ele começa, então, a trabalhar uma fase mais com historicismo fantástico, né? Soltando a imaginação, mas sempre aliando essa perspectiva filosófica, de diálogo com a metafísica, com o amor à vida, que existe nas entrelinhas da obra do José Saramago, né? As verdades humanas, ao longo do tempo, observáveis também nesse campo da experiência da imanência no ser, né? No humano. Então, são dele também os livros Memorial do Convento, de 82, O Ano da Morte de Ricardo Reis, de 84, que já foi prêmio do Pen Club português, né? Prêmio da Crítica, prêmio Dom Diniz, prêmio do jornal The Independent. E em 88 ele publica A Jangada de Pedra, e em 1989 A História do Cerco de Lisboa. Saramago pertenceu à direção da Associação Portuguesa de Escritores, foi presidente, inclusive, da Sociedade Portuguesa de Autores, entre 85 e 94, e publicou também um poema disponível já em formato audiovisual, adaptado para o cinema, que chama A Maior Flor do Mundo, uma produção que ele fez em 2001. Então, aí a sua obra já estava espalhada por todo o mundo, né? Esse livro, que foi publicado pelo Saramago em 2001 e transformado em filme, ele conta com ilustrações do João Caetano, recebeu o Prêmio Nacional de Ilustração e trouxe o Saramago também para as novas gerações, né? Eu tenho ainda uma lista de livros aqui para mencionar em relação à obra de José Saramago, e algumas análises aqui no canal que vocês vão observar, né, de seus livros mais importantes. Por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira. Mas são ainda de José Saramago, né, além dos que a gente mencionou, né, Objeto Quase, Levantando do Chão, Viagem a Portugal, que é de 81, eu falei sobre O Ano da Morte de Ricardo Reis, de 84, A Jangada de Pedra, de 86, A Segunda Vida de Francisco de Assis, de 87, História do Cerco de Lisboa, 89, O Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991, que é, assim, novamente um momento de explosão da obra de José Saramago, né? Ele que é Prêmio Nobel de Literatura, ainda tendo A Caverna, publicado A Caverna em 2000, O Homem Duplicado em 2002, As Pequenas Memórias em 2006, O Caderno em 2009, Caim em 2009 também, né? E entre os autores que o José Saramago dialoga, existem muitos, né, para além da língua portuguesa. A gente vai, então, fazer uma leitura aqui de um livro de poemas, né, de um poema de Saramago, que traz aqui a perspectiva dessa densidade poética, né, do autor português, e que tem a sua obra no campo da poesia, né, ou do poema, né, publicado pela Porto Editora, chamado Poemas Possíveis.
Então, eu vou ler Os Poemas Possíveis, é um livro que foi publicado, escrito em 1982. Eu vou ler para vocês os primeiros versos desse livro, de 82, de José Saramago. É uma poesia chamada Até ao Sabuco. Virão outros em verso, outras razões. Quem sabe se mais úteis, mais urgentes. Deste cá não mudou a natureza, suspensa entre duas negações. Agora, inventar arte e maneira de juntar o acaso e a certeza. Leve nisso, ou não leve, a vida inteira, assim como quem rói as unhas rentes.